Senhor nessa noite, tá? E eu quero convidar você a ter paciência, tá? Gentilmente diga para quem está do seu lado, fica quietinho. Isso. Diz assim, não é hora de andar não, menina. Diga assim, não é hora de conversar não, menino. Diga assim, menino, fica quietinho. Certo? É assim, né? Porque é a hora da mensagem da palavra do Senhor. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Tá? O Senhor falou ao meu coração e eu quero transmitir essa mensagem para você. Tá certo? Amém? Amém. Glórias a Deus. O tema da mensagem hoje, meu querido e minha querida, é: a meninice atrasa a bênção. Você pode repetir comigo e diga: a meninice. A meninice. Agora olha para quem está do teu lado e diga assim: a meninice. A meninice Atrasa a tua bênção. Amém. Não é? Glórias a Deus. Por quanto tempo nós teremos as nossas bênçãos atrasadas por causa da nossa meninice? É uma pergunta que não precisa responder não. A Bíblia vai responder para a gente. Amém? Porque, queridos, nós fazemos beicinho toda hora, é ou não é? Nós ficamos brigando por coisas sem sentido o tempo todo, é ou não é? Irmãos, às vezes até por causa de uma toalha molhada em cima da cama, o casal fica semanas sem se falar. Estou falando besteira? Não. Pois é. Às vezes, não é? A patroa vai lá arrumar as coisas do homem, para ele estava arrumado. Aí dá sumiço em tudo, porque ela arrumou do jeito dela. E agora para achar, meu querido e minha querida, e agora para achar o cortador de unha, que para nós estava guardado, e ela guardou. O problema é que elas guardam, parece que esconde. É assim ou não é? E quando a gente pergunta onde está, e ela não sabe dizer. É difícil, né? É difícil. Ah, meu Deus, é difícil. Diga assim, é só Jesus na causa. Só Jesus na causa, meu querido e minha querida. Não é fácil. Tá? A mensagem tem como tema: a meninice atrasa a bênção. Tá? E eu quero falar sobre meninice porque nós temos vários exemplos na Bíblia, isso é histórico, sobre meninice. Vocês sabiam que a meninice pode gerar agravo na nossa vida e até agravo de morte? Por causa das meninices, por causa das bobeirinhas, por causa daquelas besteirinhas, tá? No nosso comportamento de adulto, como se nós fôssemos meninos ainda. Tem alguns agravos históricos aqui, só para eu poder fazer a introdução da mensagem, para você entender, que ficaram marcados na história. Tá? E essa gente poderia ser conhecido como gente assim, bem séria, bem de referência, ficou com uma mancha negra na sua história. Quer ver um exemplo de como a meninice deixa uma mancha negra na história de valentes? Eu quero lembrar de Naamã. Quem já ouviu falar de Naamã? Quantos Naamã você conhece? Eu conheço só um, o da Bíblia. Será porque o nome é feio? Ninguém quer colocar o nome do filho de Naamã? Eu só conheço. Uma coisa que eu tive o nome dele é Naamã. Naamã, que bacana aí. Ele é torcedor do Ceará, que ele fala do jeito da pessoa. Ah, é? Certo. Interessante, eu nunca ouvi ninguém com o nome Naamã. Naamã, o nome dele. Naamã. Por que Naamã, esse da Bíblia, tem uma mancha negra na sua história? Por causa da sua meninice. Qual era o problema de Naamã, queridos? Ele era o quê? Leproso. Ele era leproso. Tá? E a lepra na vida dele era um desespero, queridos. Tanto era um desespero que só vivia comentando sobre isso. A ponto de uma menina judia que foi para
fazer uma obra na vida dele, ia curar ele da lepra. Sabe quem era Naamã, queridos? Naamã era comandante do exército da Síria. Ele era o general do exército do império que dominava o mundo na época. Você imagina, o general das forças militares dos Estados Unidos. A maior patente, né? O cara era qualquer um. Não. Ele não era capitão. Ele era general. Ele era abaixo do imperador, abaixo do rei. Era ele que mandava, queridos. Mas o cara era leproso. Aí ele ouve de uma menina que lá em Israel tem um profeta. E esse profeta é usado por Deus. Que é possível ele ser curado daquela lepra. Beleza, né? Aí ele vai com uma comitiva lá para Israel. Ele vai lá na porta da casa do profeta. Chega lá na porta da casa do profeta. E o profeta manda dar um recado para ele. Você quer ficar curado? Então faz o seguinte. Dê 7 mergulhos no Rio Jordão. Aí o que você espera de um general? Uma boa formação, né? Inteligente, hábil na arte da guerra, não é? Uma pessoa de história. Por quê? Porque ele conquistou muitos povos, ele conquistou muitos reinos. Um homem marcado como herói de guerra. Agora de meninice, o profeta mandou ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele pega a sua comitiva e vai em caminho para voltar para casa porque ficou com raivinha. Olha o que o profeta mandou ele fazer, querido. Era fácil ou difícil? O profeta pediu dinheiro. O profeta pediu ouro. O profeta pediu um cargo político. O profeta pediu um emprego público. O profeta pediu nessa dia, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Aí o cara vai fazer beicinho de menino, rapaz. Pra mim tá manchada a história dele. Com essa palhaçada dele. Tá? E aí precisou alguém lá do alto escalão chegar para ele, ô comandante, se fosse um negócio difícil não ia fazer, porque ele não queria mergulhar no rio. Você já entendeu as palhaçadinhas que você faz com essa cara toda aí que você tem? Para quem é barbado, barbado, né? E para quem não é barbado, porque tem quem seja barbado também, né? E tira o bigode, né? Como é que é o nome daquele negócio? Nervoso. Pois é, tem mulher que tira o bigode, eu não tenho. Eu tô sabendo mesmo. Tô sabendo. Tem até prestou barba especial pra mulher, tem ou não tem? Olha, tem ou não tem barbeador pra mulher? É rosinha. É só você ver lá no mercado lá. Aí o cara que é um general, meu camarada, fazendo beicinho pra não dar mergulho e ficar curado da lepra. Tá pensando como ser humano é bicho doido, irmão? Para pensar como a gente é coisa doida. Nós somos mesmo bicho doido mesmo, irmão. Que eu não consigo entender o comportamento dessa gente. O cara queria ou não queria ficar cuidado da lepra? Queria ou não queria? Não queria não. Porque se o cara quisesse ser curado da lepra, ele já tinha se jogado há muito tempo naquela água, meu irmão. Porque às vezes a gente acha que quer alguma coisa e por causa das nossas manias, por causa dos nossos maus costumes, por causa das bobeiradas que a gente tem guardado no nosso coração, nos impede de conquistar a bênção do Senhor. Ele precisou ser convencido por um dos seus soldados, que era só se jogar no Rio Jordão lá 7 vezes. Quanto tempo demorou esse bate-papo, essa palhaçada, essa meninice dele? Eu não sei. Mas isso gerou transtorno, sim ou não? Ele ficou bem com os seus soldados? Porque se ele fosse general no exército brasileiro, o povo ia rir da cara dele por esse comportamento vergonhoso. Parece até que ele estava com medo de se jogar no rio. Não parece? É algo típico de um soldado, queridos? Analisa comigo. Para mim, a história dele ficou manchada com essa palhaçada, essa meninice dele. Está pensando que é só ele? Não. Não é só ele, não. Lá no livro de Juízes, capítulo 11, fala a respeito de um juiz. Bem,
Naamã era do exército da Síria, ele não era nem adorador de Deus. Dá até para relevar, sim ou não? Mas meninice é feio para qualquer um, sim ou não? Sim. Budista, kardecista, né, católico, evangélico. Meninice é feio para todo mundo, queridos. Não é? Mas agora eu quero falar a respeito de um juiz de Israel. O juiz ele era a autoridade máxima, tá? No período da magistratura. O juiz Jefté. Tá? Esse Jefté, ele era magistrado. É outro conhecedor. Um magistrado precisa ser estudado, sim ou não? Pois é, ele era um magistrado, queridos. Aí sabe o que acontece? Esse Jefté entendeu que ele ia ter que ir para a guerra. Ele ia ter que lutar. Ele ia ter que organizar um exército para lutar contra inimigos. A questão toda é que, como todo israelita, vai consultar a Deus, se Deus vai dar a vitória. Certo? Antes de Deus responder se ia dar a vitória para ele ou não, sabe o que ele faz? Ele faz um voto, querendo negociar com Deus. E sabe qual foi o voto desse Jefté? Ele disse o seguinte, isso está lá em Juízes, no capítulo 11, tá? O que acontece? Ele vai para Deus e diz, Senhor, se tu me der a vitória contra os meus inimigos, quando eu voltar da guerra vencedor, o primeiro que sair pela porta da minha casa, eu o sacrificarei a ti. Sabe o que ele votou a Deus? Que quando ele voltasse da guerra, se voltasse vitorioso, a primeira pessoa que saísse da casa dele quando ele estivesse chegando, ele ia pegar, ia cortar o pescoço, derramar o seu sangue no altar, oferecendo a Deus. Quando é que Deus pediu o sacrifício humano, queridos? Deus nunca aceitou o sacrifício humano, queridos. E quando ele pediu um sacrifício humano, foi para testar o homem. Ele pediu a Abraão, seu filho. Mas na hora lá que ele levantou o cutelo para matar, Deus, opa, já vi que você é obediente, está ali o cordeiro, mata o cordeiro, porque Deus queria testar o coração de Abraão, não é isso? Fora isso, só o seu próprio filho, que ele ofereceu em sacrifício por Deus. Jefté sabia disso ou não? Jefté conhecia a lei, queridos? Jefté conhecia a história, queridos? Pois é. Aí ele diz para Deus, se eu voltar da guerra vitorioso, o primeiro que sair na porta da minha casa, Senhor, eu vou sacrificar a ti. Beleza. Ele vai para a guerra? Ele vence? Sim. Vence. Volta para casa. Quando ele está chegando feliz em casa, quem é a primeira pessoa que sai na porta dessa casa? A própria. Você está entendendo? As meninices. A gente sabe que Deus não opera através desse tipo de comportamento, mas a gente quer que Deus opere. A gente sabe que Deus não age em determinada forma de comportamento, a gente quer que age. Olha a meninice desse Jefté. E sabe o que esse cara fez? Como ele disse que não poderia voltar da sua palavra, ele matou a sua própria filha e sacrificou a Deus. Isso não é meninice. Quando foi que Deus pediu esse tipo de sacrifício ao seu povo? Você está entendendo o que a meninice na nossa vida, a nossa bobeirinha causam para a gente? Porque a nossa bobeirinha, às vezes a gente acha que é só com a gente, né? Mas influencia quem está ao nosso redor, quem está dentro da nossa casa, influencia quem são nossos amigos, parentes, influencia no trabalho, influencia na escola, influencia em todo canto a nossa bobeirada, queridos. E Deus está esperando do seu povo o quê? Um povo adulto, maduro. Um povo inteligente, um povo que venha refletir a sua glória na terra, queridos. Tá? Nós falamos aqui de um homem pagão da Síria, o Naamã. Falamos de um juiz, que era uma autoridade no povo de Israel. Quero falar também de um levita. Tá? Levita. Também em Juízes, no capítulo 19, fala a respeito de um levita. Esse levita brigou com a mulher. Tá? Quais são os levitas aqui que brigam com a mulher? De vez em quando. Ninguém quer levantar a mão. De vez em quando briga, né? De vez em quando tem uma arranha-arranha, não tem? De vez em quando tem, queridos. Vai fazer o quê, né? Isso é da vida, né? Só não pode ficar se arranhando por muito tempo. Tá?
A Bíblia diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. A gente fica nervoso ali, meio bravo ali, mas no outro dia tem que estar zerado. Amém? E esse é o desafio. Esse levita brigou com a mulher. Aí sabe o que a mulher desse levita fez? Correu para a casa da? Casa da mamãe. É assim ou não faz? É assim ou não é? Que algumas das irmãs fazem aqui. Pois é. O fato é que a mulher desse levita, lá de Juízes capítulo 19, correu para a casa da sua mãe. Ela não morava longe, perto não, queridos. Ela morava bem distante. Aí o levita, com saudade da sua mulher, o que fez? Foi atrás. É assim ou não é que funciona? Foi atrás. Ele foi atrás, chegou lá, foi bem recebido pelo seu sogro, ficou lá alguns dias, e ele decidiu, agora está na hora, fez as pazes com a mulher, está tudo certo e tal, agora está na hora da gente ir embora. O problema é que esse cara queria viajar na parte da tarde. E o seu sogro disse para ele o seguinte: meu amigo, não faça isso. Meu genro, não faça isso. Porque se você viajar agora na parte da tarde, você vai passar parte da noite pelo deserto viajando. E no deserto tem salteador? Sim. No deserto tem animal perigoso? Sim. É perigoso viajar à noite na região lá da Palestina, queridos. Muito perigoso. Já é perigoso aqui no Brasil. Se você não piscar o farol, abaixar o vidro, depois de ligar o farol e colocar a mão em cima do volante, meu irmão, é balaço em cima aqui no Brasil, tu imagina lá. Que é terra sem lei. Você está entendendo, Abrão? Como é que faz quando está de moto? Chega por aqui, em alguns bairros aí. Tira o capacete. Tira o capacete, quem mais? Anda devagarzinho. Anda devagarzinho, desliga o farol, né? Diminui, né? Porque tem que saber andar por aqui, meu. Tem lugar que você não pode usar o vermelho, tem outro que não pode usar. É assim ou não é? O levita sabia que era perigoso viajar de noite? O seu sogro não avisou que não era para ele viajar de noite, de tarde, porque ele ia ter que passar parte da noite viajando? O sogro aconselhou ele a fazer o seguinte: meu amigo, faça o seguinte, você durma aqui hoje. Quando for amanhã de manhã bem cedo, você sai em viagem. Porque aí vai passar o dia em viagem, vai chegar seguro em casa. Beleza, tranquilo. Aí o levita fez a palhaçadinha dele. A meninicezinha dele, a frescurinha dele, porque tá cheio de marmanjo fazendo frescura, rapaz. Pensa que eu fico com raiva dessa palhaçada? Às vezes é homem velho, mano, às vezes é mulher velha, fazendo palhaçada, irmãos. Sabe o que esse cara decidiu, queridos? Viajar naquela hora que ele decidiu. Já vai ser agora mesmo, quem manda sou eu, a mulher minha, e eu faço o que eu quiser. Beleza, amém. Aí ele foi viajar. Sabe o que aconteceu, queridos? Eu estou só resumindo aqui para você, depois fazer a leitura, tá? Eles viajaram a parte da tarde toda, entraram pela noite. Aí ele tinha um ajudantezinho dele, um servozinho. Normalmente é escravo, né? Que é criado na casa, onde serve para puxar a mulazinha. O cara vai em cima do jeguezinho e o servo vai puxando o jeguezinho. Entendeu? Ele vai em cima do jegue e o servo vem puxando o jegue caminhando. Normalmente era assim na Palestina. Já era tarde da noite, o rapaz falou assim: ó, tem uma cidadezinha ali, vamos nos abrigar naquela cidade. Aí sabe o que ele disse para o servo? Vamos nada, rapaz, vamos seguir em frente. Olha, ele não ouviu o sogro, ele não ouviu o seu servo, certo? E foi resolver se abrigar numa cidade, numa outra cidade. Beleza. Chegaram lá e ficaram sentados no meio da praça. Aí vinha um homem lavrador, viu ele sentado ali e perguntaram, né? Perguntou para eles, né? De onde vocês são? Para onde vocês vão? Não tem problema não, seus pés estão em casa. Gente boa, né? Certo. O problema é que não foi só ele que viu, tá? Esse levita com a esposa dele. Tinha os homens maus da cidade que viram. Tem a madrugada toda soldadinho observando o que está acontecendo. Tem ou não tem? Segurança a noite toda. Tem até fogueteiro, tem ou não tem? É ou não é? Às vezes os fogos estouram, a gente pensa que é gol de algum time, na verdade é o quê? Alguém foi solto, né?
Ou morto. Ou solto ou morto, né? E aí o que acontece, queridos? Tinha lá gente observando. Entende que os problemas que a gente tem hoje já é coisa muito antiga? Coisa de antes de Cristo. Irmãos, nós não inventamos nada. Né? Nós não inventamos nada. Passa-se os anos, passa-se as gerações, mas a história é a mesma sempre. Aí o que acontece? Essa turma ruim viu. E sabe o que essa turma ruim desejou, queridos? Ter relações sexuais com o levita. Por causa de quê? Por causa da palhaçada dele de querer viajar de tarde, poderia viajar de manhã cedo. Não é uma palhaçada? As nossas palhaçadas geram consequências terríveis, queridos. O juiz lá teve que matar sua filha. E esse agora? Sabe o que aconteceu com esse? Os caras iam invadir a casa lá do morador da cidade. E o morador da cidade falou assim, não faça isso, ele é um levita. Ele é servo de Deus, mas um menino. Tá? E nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Aí o que o dono da casa fez? Ofereceu para eles, porque eram muitos bárbaros, ia entrar na casa e ia matar todo mundo. Se hoje está cheio de bárbaro aí invadindo as casas aí detonando, imagina aquele tempo que não tinha rotão, não tinha rocão. O que o dono da casa tem que fazer? Tem que tomar uma decisão para não morrer ele e todo mundo está dentro de casa. Aí o dono da casa ofereceu a sua própria filha, os caras, os bárbaros, e a mulher do levita. Só que o dono da casa, ele foi mais esperto do que o levita. Ele pegou a mulher do levita e jogou para fora, tampou a porta e a filha dele ficou dentro. Vocês sabem o que aconteceu com a mulher do levita, queridos? Que ele tanto amava, que foi atrás. Eles estupraram ela a noite toda, revezando. Tá? E pela manhã ela estava morta na porta da casa do sujeito. Vocês querem conhecer essa história? Leia lá em Juízes capítulo 19. A palhaçada desse cara. Quem está entendendo aqui até que dimensão vai a nossa frescura? Você está entendendo? Sim. Até que dimensão vai o nosso vencer a nossa meninice? O que eu quero trazer para você nessa noite, tá? E eu quero conversar com você é: por quanto tempo podemos ficar com as nossas bênçãos embargadas por causa da nossa meninice? Por quanto tempo? Quanto tempo você acha que a tua bênção pode ficar embargada? Eu quero citar alguns exemplos aqui, biblicamente, tá? Biblicamente. E o primeiro exemplo bíblico que eu quero citar é o Jonas, tá? O Jonas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Jonas? Vamos ver o que aconteceu com o tal do Jonas. Para quem não sabe, o nome Jonas significa pomba. Vocês sabiam que o nome Jonas significa pomba? Eu não queria ter um nome de pomba. Se fosse pombo, tudo bem. Mas Jonas tinha um nome que significava pomba. Engraçado que eu conheço muito Jonas. Não conheço nem a Naamã, mas conheço um cara de Jonas, né? Significa pomba o nome Jonas. Tá? Do hebraico. O texto aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3 do livro de Jonas, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Aqui para mim, querido. Analisa bem comigo aqui uma coisa. Quantos aqui creem em Deus? Todo mundo que está aqui crê em Deus, né? Porque se não cresce, não estaria aqui, não é verdade? Quantos aqui, tá, na condição de servo, que tem relacionamento com Deus, Deus fala com ele pessoalmente, vai ter a alegria no coração de ter essa intimidade que poucos têm? Nós seremos felizes por ter essa intimidade com Deus, sim ou não? Sim. Pois é. O Jonas, a
pomba. Tinha intimidade com Deus a ponto do próprio Deus falar com ele. Analisa. Isso era privilégio de poucos, sim ou não? Ainda é privilégio de poucos hoje. E Deus falava com ele pessoalmente. Coisa magnífica isso. Por isso Jonas era profeta. Porque quando Deus falava com Jonas, diz o Marcelo lá. Aí Jonas vai lá e diz. Não é assim? Agora vem e diga a diaconisa Maria José. Aí ele vai lá e diz. Só que agora Deus manda Jonas ir para a cidade de Nínive. E o versículo 3 no começo diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Como é que eu e você vamos fugir da presença do Senhor? O salmista diz assim: se eu subir aos céus, se eu descer na profundeza do abismo. Aí o próprio salmista diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Jonas sabe disso. Aí como é que o cara vai fazer palhaçadinha para tentar fugir de Deus, querido? O cara é um profeta, meu irmão. O cara é conhecedor da Bíblia. O cara sabe quem Deus é. O cara sabe o que Deus é capaz de fazer. Olha a palhaçada desse cara, o que causou, meu irmão, minha irmã. Ele comprou uma passagem, entrou no navio para ir para outra banda, para outro campo lá. Mas Deus pegou ele aonde? No mar. Uma tempestade. E não era uma tempestade natural. Porque quando jogaram ele no mar, a tempestade cessou. Está pensando que Deus não provoca tempestade na nossa vida por causa da nossa meninice? Está pensando que a gente não entra no deserto por causa da nossa meninice? Está pensando que não gera escassez na nossa casa por causa de meninice? Está pensando que a nossa vida fica uma desgraça por causa da nossa meninice? O problema é que a meninice de Jonas não causou desgraça só na vida dele. Toda a tripulação do navio ficou aterrorizada por conta dele. Quem está entendendo? Amém. O capitão do navio preocupado. Se o navio vai a pique, vai morrer todo mundo aqui. Você está entendendo a meninice? O que causa na vida das pessoas, querido? Beleza. Chegaram lá à conclusão que o problema estava em quem? Na bomba. Aí pegaram o sujeito e fizeram o quê? Jogaram no mar. Sim ou não? Mas vocês sabiam que já tinham jogado carga no mar? Já. Foi prejuízo ou não foi? Foi. Por causa da palhaçada desse caboclo. Todo o peso, né? Pô, pelo amor de Deus, queridos. Para entender o que a nossa palhaçada causa. Causa prejuízo até para outras pessoas, a nossa bobeirada. Aí jogaram ele no mar, veio um peixe e engoliu Jonas. Quanto tempo Jonas ficou dentro do peixe? 3 dias. 3 dias e 3 noites, né? Só para tornar pior a situação, né? Quando fala só 3 dias, né, dá uma sensação. Agora fala 3 dias, então parece que é pior ao mesmo tempo, mas parece que é pior, né? Analise aqui comigo. Lá no estômago, porque aonde ele estava? Ele não estava no intestino, ele não estava no pulmão, ele não estava no coração. Se o peixe engoliu, ele estava onde? No ventre. No estômago, não é? No ventre. No estômago. O que tem dentro do estômago, além do ácido liberado pelo estômago para poder digerir o bolo alimentar? No caso do peixe, tinha um bocado de sardinha decepada lá dentro? Sim. Tinha um bocado de algas mastigadas lá dentro? Lodo. É ou não é? Uns caranguejinhos. O que mais que tinha lá dentro? Uma bota. Um pneu. Corais. Pedaço de coral. O que mais que pode achar dentro do peixe? Uma petzinha de Coca-Cola. Anzol. Rede. Tá, vocês estão captando a mensagem, né? Agora eu pergunto para você, era um lugar legal de estar? Não. Era cheiroso? Não. Um lugar completamente inóspito, querido. Escuro, né? Um breu. Úmido. E outra coisa, preste atenção. O peixe estava paradinho depois que engoliu ele, né?
Tu imagina se é o flipper. Que ele gostava de pular fora d'água e dar aquele giro assim. Eu conheço pessoas que imitam flipper. Imagina só o bicho mergulhando até lá nas profundezas. Vocês sabiam que estava faltando até oxigênio para ele? Porque o oxigênio, ele ia para onde? O estômago? Para onde vai o oxigênio? Vocês estão analisando comigo, queridos? Imagina 3 dias naquele lugar. Sabe o que Jonas, em sua oração, disse? Ele pediu a morte. Só que quando ele clamou ao Senhor, clamou misericórdia, pediu perdão, aí sabe o que o peixe fez? Vomitou ele aonde? Na praia. Na praia. Deus não botou nele para nadar, podia vomitar ele a 5 quilômetros da costa. Agora tu vai nadar, seu caboclo. Deus não foi bacana com ele. Vomitou ele lá na praiazinha lá. Tenho certeza que ele encontrou um coco lá para tomar água. Para poder se hidratar 3 dias, né? Quem está entendendo isso? Quanto tempo demorou a bênção de Jonas pela meninice dele? 3 dias. Mas foram 3 dias fáceis? Não. Beleza. Quanto tempo está embargada a sua bênção? 3 dias? Se você acha isso muito, ouça essa agora. Moisés, vamos lá para o livro de Êxodo. Vamos. Livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo de número 31. Êxodo, capítulo de número 31 e o versículo de número 18. Tá? Livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Nós vamos falar a respeito de Moisés. Moisés. Porque às vezes as pessoas acham que todo mundo na Bíblia é santarrão o tempo todo. Moisés vacilou. Fez bobeirinho. E você vai ver o que aconteceu. O texto do versículo 18 do capítulo 31 de Êxodo, do versículo 18 diz: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, quem? Moisés falando com Deus e Deus falando com Moisés. Deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus deu o que para Moisés? 2 tábuas, com as leis, com os mandamentos. Quem escreveu na tábua? Você imagina quanto valeria hoje essas 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus? Calculável. Quanto valeria hoje isso? Calculável. Para analisar que é isso. Calculável. É algo surreal, sim ou não? Escrito, eu me arrepio. Deus deu algo de extremo valor na mão de Moisés, sim ou não? Irmão, algo sem precedente. Entrega na mão de Moisés. O valor daquelas tábuas na mão de Moisés, queridos, é para ele cuidar daquelas tábuas independente de qualquer coisa. Certo? Moisés desce feliz do monte. Quando chega lá embaixo, encontra o povo dançando, batendo pandeiro. Não é esse pandeiro aqui não. E não era a música que eu cantei não, viu? Tocando pandeirinho lá, dançando e festejando em volta de um Deus criado por eles lá. Eles fundiram o ouro, confeccionaram de ouro um bezerro e foram adorar o bezerro. Aí Moisés, quando viu aquilo, fez o quê? Um cabra da magnitude dele, de falar com Deus face a face, um cara que tinha intimidade com Deus, ficar irado pelo comportamento de um povo que não tinha fé. Tu acha que eu vou abandonar Jesus, queridos? Porque a facção criminosa lá de não sei das quantas está oprimindo, tá? Que é isso? Quem está entendendo? Você acha que eu vou abandonar a obra aqui, deixar a relevância da minha pessoa no que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é relevante, irrelevante para o rei? Porque alguém da igreja resolveu virar a pá. Quem já ouviu falar da pá virada?
Eu não sei de onde veio esse negócio não, né? Eu sei que quando a pessoa vira a pá, alguma coisa boa não vai. Aí resolveu virar a pá. Aí eu vou abandonar meu sacerdócio, jogar a tábua no chão e quebrar algo de valor pelo comportamento de outros, querido. Para analisar. Isso é uma meninice. Analisa. Ah, é? Então tá. Tu é menino, ô Moisés? Tá, peraí. Olha o que aconteceu. Capítulo 32, lá no versículo 19 agora. Capítulo 32 e o versículo de número 19. Versículo 19 diz assim: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-se-lhe a ira, arrojou as mãos, as tábuas. Quando fala arrojou, ele se preparou para jogar. Não foi um negócio que aconteceu, tá? Como é que eu posso dizer? Um susto. O cara tropeçar, de repente deixa cair, né? O texto está dizendo que ele arrojou as mãos, as tábuas, e quebrou-as ao pé do monte. Ele fez isso querendo fazer. Ele olhou aquele negócio, pegou as tábuas, apertou as tábuas, olhou para eles aqui e fez assim, ó. Isso é uma meninice. Para analisar, queridos. É uma meninice. Tá. O que acontece? Vamos lá para o capítulo 34. Capítulo 34, versículo 1. Que diz assim, olha. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra. Moisés subiu, pediu perdão, aquele negócio todo, falou: Senhor, tem misericórdia, lá. Aí Deus falou: tá bom, tá, eu vou ter misericórdia, sério. Aí agora Deus dá a ordem para Moisés: ó, lavra 2 tábuas de pedra. Sabe o que é lavrar? É pegar uma rocha, querido, e ir cortando a rocha, cortando, até tirar uma folha de pedra. Deu trabalho? Era uma só? Era 2. Agora, quem é que teve que cortar a tábua? Deus deu a tábua já cortada e escrita. Quanto tempo ele demorou para lavrar essa tábua? E Deus não mandou outro fazer, não. Ele falou: é você que vai fazer. Foi você que quebrou, você vai. Agora tu bota. Porque Deus é justo, queridos. Deus não vai pegar o nosso pecado e aplicar em outros. As nossas falhas que a gente vai ter que pagar por elas somos nós mesmos. O que acontece? Lavra 2 tábuas de pedra, né? Como as primeiras, olha aí. Quando a gente diz como as primeiras, quer dizer, a mesma espessura, o mesmo tamanho, da mesma rocha. Aonde tem essa pedra aqui? Não sei. Vai ter que procurar. E se não tiver exposto, vai ter que cavar para encontrar em cada terra. Deu trabalho? Vocês estão entendendo? Às vezes as pessoas leem a Bíblia e não querem conjecturar sobre o texto. Ele diz: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Estava lisinha. Eu vou ter que dar um jeito de lixar aquele negócio. Tinha lixa. É fácil ir no mercado espião comprar lixa, não é? E no deserto? Vai lixar com o quê, meu camarada? Você não. Te vira, dá teu jeito, caboclo. Eu te dei o melhor de mim para você e agora tu quebrou querendo. Agora tu vai se virar. E olha aí dele que não se vire, não. Que Deus extermina bem facinho. Ele faz assim, ó. Desaparece da face da terra. É bem ligeiro para Deus. Como é que desapareceu a cidade de Sodoma e Gomorra? Ele só fez assim, ó. Consumiu as 2 cidades, bem rapidinho. Quem está entendendo? Só tem temor quem anda com ele. Porque quem não anda com Deus não sabe que ele é capaz. O fato é que Deus manda ele lavrar do meu jeito. Ele diz assim: e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas e quebradas. Beleza. Não se preocupa, não, eu vou corrigir isso aí. Beleza? Versículo 2 diz assim: e prepara-te para amanhã, que subas pela manhã. Ele falou: depois que você preparar tudo, pela manhã no dia seguinte, você vai subir ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Sabe onde Deus mandou ele ir com essas tábuas? Eu não sei qual o tamanho dessas tábuas que Deus deu para ele, se era pesada, a espessura, qual era o tipo de pedra. Eu sei que ele vai ter que subir com aquelas 2 bichas sozinho, que Deus não autorizou ninguém com ele, e não dava para subir com uma para descer para pegar outra. Ele tinha que pegar as 2. E sabe onde Deus mandou ele se encontrar com ele? No cimo do monte. Sabe o que é o cimo? Na parte mais alta da montanha. Não é um castigo valendo.
analisar, queridos, nós somos inteligentes. Vale a pena jogar fora o que Deus nos dá? Por ninguém. Por ninguém. Porque o preço é alto. O preço é alto. E é árduo o preço para nós. O fato é que, versículo 3 diz assim: ninguém suba contigo. Tu vai sozinho, acabou. Diz assim: ninguém apareça em todo o monte. Diz assim, ninguém sobe e ninguém vá perto. E ele diz assim: nem ainda ovelha, nem gado se apacente defronte dele, nem perto do monte. Olha o tamanho da ira de Deus com Moisés. Eu quero eu e você, só você e eu. Certo? Beleza. Aí eu continuo dizendo assim, versículo 4. Lavrou por Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Certo? Olha só que interessante, ó. Versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor. Olha Moisés agora aqui tentando, ó. Sabe o que é isso, ó? Você não sabe não o que é isso? Aplicar. Estava querendo aplicar. Analisa o texto, se ele não queria aplicar. Olha só. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e benigno, e grande em misericórdia. Está querendo adular o homem, rapaz. Ele era com medo. Estava com medo, queridos. O comportamento de Deus aqui com ele não era o mesmo de sempre. Ele estava com medo. Tá? E aí ele diz assim, diz mais, versículo 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Você lembra que a tua misericórdia de mim, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Eu sei que você não vai me inocentar. Ele diz assim, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos nos pais, né, até a 3ª e 4ª geração. Olha o que diz o 8. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Ele estava com medo, queridos. Certo? Ele estava com medo. Agora a gente pula lá para o versículo 28. Lá para o versículo 28, desse mesmo capítulo 34. Olha o que diz o versículo 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, não bebeu água, e escreveu, quem escreveu ele? Nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quanto tempo ele ficou ali? 40 dias e 40 noites. Os 3 dias de Jonas foi muito? Ah. Olha a meninice de Moisés, o que deu? 40 dias, meus queridos. 40 dias sem comer e sem beber água. Ainda teve que escrever. Pegar um... Ele podia estar pensando que Deus ia escrever, né? Ele estava achando que Deus ia lá de novo. Abestado, não é? Deus deu tudo de mão beijada, rapaz. Aí joga fora, está pensando que depois Deus vai dar de mão beijada de novo? Não, agora você vai saber o preço do sacrifício. Quanto tempo vai demorar para a gente receber a bênção por causa da nossa meninice? 3 dias? 40 dias? Pasme com esse próximo exemplo aqui, queridos. Pasme. Tá? Então vamos lá. Livro de Números. Depois de Êxodo, vem Levítico e depois vem Números. Livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13 e o versículo 1. Números, capítulo 13 e o versículo de número 1. O povo estava lá no deserto, Moisés continuava sendo líder, tá? E o texto diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Não é?
de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Deus diz, separa um príncipe de cada tribo, um príncipe de cada uma das 12 tribos, envia como espias lá na terra que eu prometi dar aos seus pais. Aí o que acontece, querido? Como é que estava o povo? O povo estava murmurando da comida, achava ruim a comida, achava ruim a bebida, né? Achava ruim, tá? A liderança de Moisés. Eram capazes de construir até seus próprios ídolos, de imagem de escultura. Se negavam em algumas circunstâncias a se arrependerem. O povo estava indo bem ou mal, querido? Os crentes hoje estão indo bem ou mal, queridos? Vocês estão entendendo aí? Sério. Deus manda Moisés enviar esses espias lá na terra. Eles foram, né? Beleza. Olha o que diz agora no versículo 25. Números capítulo 13, versículo 25. Diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram os espias da terra. Quanto tempo o povo de Israel no deserto estava de distância da terra prometida? Quanto tempo, queridos? Presta atenção. Deus manda eles do deserto espiar a terra prometida. Eles voltam depois de quanto tempo? Qual era o tempo de viagem do deserto para a terra prometida? 40 dias, querido. A distância do povo de Israel no deserto para a terra prometida era 40 dias. 40 dias. Mas pela meninice do povo, pela palhaçadinha daquela gente, pela frescura daqueles caras, tá? Pela frescura daqueles caras, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 36, diz assim: que Deus, através de Moisés, tirou o povo de Israel do Egito. Sim ou não? Abriu o mar vermelho? Sim. Colocou as pragas lá no Egito? Sim. O povo conseguiu sair ileso daquela terra de escravidão. Deus agora está suprindo a necessidade daquele povo, fazendo brotar água da rocha, mandando codornizes, carne branca para aquele povo, mandando maná do céu, para que eles pudessem fazer seus bolos, seus pães, protegendo aquela gente do sol com uma nuvem de dia, protegendo eles do frio à noite com uma coluna de fogo. Aquela gente não estava vendo o poder de Deus, mas mesmo assim reclamando. Quantos crentes estão na igreja, vivem na igreja, falam o nome de Deus e vivem reclamando? Dá para contar, não. Passa um diazinho sem um capilézinho no bolo, ele, ai meu Deus, ai Jesus, ai o que eu faço? Porque está um dia sem dinheiro. Então por que estourou o dinheiro todo? Porque não guardou? Porque não teve cabeça no lugar? Porque às vezes parece que o corpo anda e a cabeça fica em casa. Qual é o personagem que anda e a cabeça fica em outro canto? Hã? A mula sem cabeça? Mas é uma mula sem cabeça, irmão. Não é uma mula sem cabeça? A Bíblia diz assim, ó, por que gastas o teu dinheiro naquilo que não é pão? Tem que guardar dinheiro para ter, ó, comida. E por que eu estouro dinheiro com besteirada e não pensa que no outro dia tem que comprar uma quentinha? Está pensando como é que tem um bocado de gente bocó, irmão? Bocó. Estoura o dinheiro todo e não pensa que depois tem que ir, ó. Tem que comer, irmão. Aí o que acontece? Aqui em Atos dos Apóstolos assim, né? Que Deus atravessa aquele povo pela fé, Deus protege, Deus cuida daquele povo blasfemando, reclamando, xingando, humilhando, se pervertendo, adorando outros deuses. Porque tem um bocado de crente que às vezes sai, vai lá bater palma lá no centro de macumba lá, para ver se dá certo, porque não está dando certo com Jesus. Está pensando que eu não sei? Eu sei, rapaz. As pessoas vêm me falar. Aí o que diz em Atos dos Apóstolos aqui, ó? Que Deus tira o povo da escravidão, tira os hebreus do Egito, e diz assim, ó, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto. Durante quanto tempo?
Atos dos Apóstolos diz que Deus continuou fazendo os seus milagres no meio do povo durante quanto tempo? 40 anos. Há quanto tempo estavam de viagem o povo de Israel para a terra prometida? 40 dias. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Eu não sei quanto tempo você vai esperar por causa da tua meninice. Se 3 dias, se 40 dias ou se 40 anos. Mas uma coisa eu tenho certeza, você é capaz de esperar até 80 por causa das meninices que tem. Lógico que eu não estou falando generalizadamente. É para quem a palavra de Deus está servindo. Mas eu tenho certeza que tem gente hoje, aqui, que poderia esperar 40 anos a bênção, mas ia ficar lá, turrão, turrona. Eu não mudo, não. Eu nasci assim, eu vivi assim, serei sempre assim, sempre? Faz um coro aí, igreja. Eu nasci assim, eu vivi assim, serei sempre assim, sempre? Gabriela. Pronto, vocês sabem, quer me enganar? Quer enganar quem? Tem ou não tem crente, irmão, que fica nessa doideira? E não quer mudar. E não quer experimentar o sobrenatural do Senhor, não quer experimentar a bênção de Deus. Por quanto tempo mais nós vamos ficar com a bênção embargada por causa de nossa meninice? A decisão é de cada um. Amém? Amém. Pois é. A decisão é de cada um. Você pode repetir comigo? Diga assim. Tá? Eu sei que somos capazes de, por meio da meninice, esperar muito tempo. Essa doeu, não doeu? Doeu ou não doeu? Diga assim, mas hoje, pela palavra, eu cresci. E não sou mais menino. Diga, a partir de hoje, eu não vou embargar a minha bênção por causa da minha meninice. Diga hoje, eu sou liberto pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Você pode receber essa palavra no seu coração. Aleluia, Pai. Graças a Deus, Senhor. A tua honra, a tua glória e a tua louvor.